Leitura do Santo Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, falava Jesus aos príncipes dos sacerdotes e aos fariseus em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que quis celebrar as núpcias do seu filho. E mandou seus servos chamar os convidados para as bodas. Estes, porém, não quiseram vir. Novamente enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já estão mortos, e tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram-se, uns para sua casa de campo e outro para seu negócio. E ainda outros prenderam-lhe os servos e depois de os terem ultrajado, mataram-nos. Tendo conhecimento disto, o rei encolerizou-se, mandou seus exércitos e exterminou aqueles homicidas, pondo fogo à sua cidade. Então disse aos seus servos: as bodas estão preparadas, mas os convidados não foram dignos. E depois as encruzilhadas dos caminhos, e a quantos encontrardes, chamai para as núpcias. Saindo os servos pelas ruas, reuniram todos os que encontraram, bons e maus. E a sala do festim ficou cheia de convidados. Então entrou o rei para ver os que estavam à mesa, e viu ali um homem que não trazia a vestimenta nupcial. E lhe disse: amigo, como entraste aqui não tendo a vestimenta nupcial? Ele nada respondeu. Então disse o rei aos servidores: amarrai-o de mãos e pés e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados, mas pouco os eleitos. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos no 19º domingo depois de Pentecostes. E hoje a Igreja nos propõe no Evangelho essa parábola das bodas. Já a época em que Nosso Senhor falou essa parábola aos escribas e fariseus, já foi durante a semana que ele ia ser entregue para consumar sua missão, para morrer por nós. Então já os judeus, todos os príncipes dos sacerdotes já tramavam sua morte, a forma como eles o poderiam tomar, prender. Então o Senhor refere essas parábolas tanto ao povo como aos príncipes dos sacerdotes, fariseus, escribas. E já fala aqui
qual é o procedimento deles. E profetiza, não? Profetiza aqui também o futuro do povo eleito que não quis ouvir a voz de Deus. Veio ao seu povo, não? Aos seus, e eles não o receberam. Então, vai começar a parábola dizendo que o reino dos céus é semelhante a um rei que quis celebrar as núpcias do seu filho. Então, esse rei é Deus, o Senhor. E essas núpcias que ele faz é a encarnação. É a união da natureza divina com a natureza humana. E que deu Jesus, o Filho de Deus, feito homem, que nasceu de Maria Virgem. Esse é as núpcias do seu Filho. Também tem outras núpcias. Vamos entender também as núpcias de Cristo com sua igreja, que ele tomou como esposa. E isso foi na cruz, quando a lança, depois de ter entregado o seu espírito, a lança atravessou seu costado e feriu seu coração. E daí saiu sangue e água. Então, aí nasceu a esposa de Cristo, a igreja. A semelhança da esposa de Adão, Eva. Como nasceu? Nasceu do costado quando Adão estava num profundo sono. O Senhor também estava nesse profundo sono da morte. Então, e foi tirada de seu lado uma costela. E daí formou Eva. Então, do mesmo modo, o novo Adão, o Senhor, no sono da morte, de seu costado saiu sua esposa, a igreja. E uma outra núpcias também é de cada um de nós. Quando estamos desde o tempo de nosso batismo, quando recebemos o batismo, somos membros da igreja e aí ficamos como desposados, nossa alma fica como desposada de Deus. São 3 núpcias que podemos entender. Então, mandou seus servos chamar os convidados para as bodas, para essa união de Cristo com a sua igreja, com cada um de nós. E a união pela graça em nossas almas e a vida divina de Deus em nós. Então, manda os convidados para as bodas. Estes não quiseram vir. E o povo judeu, que foi surdo à voz de Deus, teve os profetas do Antigo Testamento, Moisés, Davi, todos eles, e eles foram duros de coração. Então, se negaram a aceitar sua doutrina, sua lei, preferiram a lei própria, sua vontade própria. Quantas vezes no deserto eles foram infiéis a Deus? E assim somos nós também.
Nós estamos neste deserto de nossa vida. Quantas infidelidades cometemos contra Deus. Mas Deus sempre está pronto a perdoar-nos, com tal que nos arrependamos. E assim o povo judeu, quando esteve errante durante 40 anos, sempre inclinados aos ídolos, porque assim tinham aprendido no Egito, sempre inclinados, apegados aos ídolos. E assim nós também estamos apegados a umas pequenas coisas que não queremos soltar, e que impede nossa santificação, nossa ascensão a Deus. Deus chama também a cada um de nós, cada um a um estado que deve responder com generosidade. Não deve ser surdo ao chamado. Então, novamente, enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já estão mortos e tudo está pronto. Vinde às bodas. Isso foi depois da morte de Nosso Senhor, depois da sua vinda e ter consumado o seu sacrifício na cruz. Então, essa é a figura da missa. A missa é a continuação do sacrifício da cruz. É um banquete. Então, mesmo assim, enviou, quem foram os enviados? Foram os apóstolos, enviados para todo mundo, os 12 apóstolos, enviados para todo o mundo, e mesmo assim, eles prenderam os apóstolos, os mataram. Não quiseram ouvir. Não só ouviram, mas cometeram ultrajes aos enviados e lhes tiraram a vida. Então, tendo conhecimento disto, o rei encolorizou o seu rei. Mandou seus exércitos e exterminou aqueles homicidas. Esse foi um castigo do povo de Israel, que não quis aceitar o Messias, reconhecê-lo como a Jesus, reconhecê-lo como Messias. Então, isso se cumpriu com a tomada de Jerusalém, por Tito, que arrasou a cidade, a exterminou, não ficou pedra sobre pedra, foi incendiada. Como castigo ao povo, não? Surdo à voz de Deus. E uma imagem do inferno. Que não escuta a voz de Deus e persevera nisso, não se converte, também será assediado pelos demônios e queimado. E com um fogo inextinguível. Então disse aos seus servos: as bodas estão preparadas, mas os convidados não foram dignos. E depois as encruzilhadas dos caminhos, e a quantos encontrardes, chamai para as núpcias. Então, 3 vezes chamou, não? 3. Primeira vez, sem escutar. Segunda vez, também não. E agora vai chamar a todos, porque seu povo o renegou. E depois as encruzilhadas dos caminhos, e a quantos encontrardes, chamai para as núpcias. Saindo os servos pelas ruas, reuniram todos os que encontraram, bons e maus. E a sala do festim ficou cheia de convidados.
Então, aqui se refere principalmente, Deus convida a todos para a salvação. Todos são chamados. Mas, então, mesmo pagãos são chamados à conversão. E o ecumenismo bem entendido, não? Converter os pagãos, os não católicos, atraí-los para a Igreja Católica, a única verdadeira, e não dialogar com eles, como hoje fazem, não? Diálogo, e dizem, não devemos ver o que nos separa, mas o que nos une. Então, é o erro do ecumenismo. Então, Deus chama a todos à conversão e não para que fiquem com seus erros, como faz a igreja. Já não tem mais, então, as missões não têm mais valor. Porque se todas as religiões salvam, tem algo de verdade, como dizem hoje, então, para que veio então nosso Senhor a fundar sua igreja? Veio em vão? Não. Então, o comunismo bem entendido, então, é chamar a conversão aos gentios. Onde a igreja tem toda a verdade e não uma parte, mas toda. Então, bons irmãos, porque também na igreja católica há bons católicos e maus católicos. Está misturado. A igreja oferece os sacramentos, que são os meios de nossa santificação, para alcançar o céu, e os maus católicos desprezam os sacramentos. Se dizem católicos, não vão à missa, não assistem, não se confessam, não comungam, etc. Não? Então são bons e maus. Então entrou o rei para ver os que estavam à mesa e viu ali um homem que não trazia a vestimenta nupcial. Mas qual é o costume daquela época? O costume era que quando um rei convidava a um banquete, chamava todos os súditos, príncipes, e mesmo os pobres, não? Aqueles que não têm vestes todas rasgadas. Mas o rei, então, comprava vestes para todo mundo. Todo mundo devia vestir a veste que o rei dava, para que todos fossem vestidos com uniformidade. E não se distinguisse, este é pobre, poucos recursos, este é rico, todos recebiam uma veste. Então, a isso que se refere no Senhor, a esse costume, não? E às vezes gastavam fortunas para distribuir essas vestes. E todos ficavam, então, uniformemente vestidos. Mas essa é uma imagem, não? Da veste que nós recebemos no batismo. Todos recebemos a veste. E se a perdemos pelo pecado, aí, então, Deus vai pedir de nós, não? Pedir contas. O que aconteceu a este. Não? Então, entrou o rei para ver e achou que não tinha a vestimenta nupcial. Ele disse: amigo, como entraste aqui
não tendo a vestimenta nupcial, e ele emudeceu, ficou mudo. Assim nós também. Se na hora de prestar contas, não temos essa veste nupcial, porque mesmo no rito do batismo, no final, o padre veste a criança com uma vestimenta branca, não? E diz: recebe esta veste branca, conserva-la integramente, sem mancha, até o dia de apresentar-te diante de Deus. Então, essa veste nós devemos conservá-la sem mácula. Se chegamos a manchá-la por causa dos nossos pecados, está o sacramento da confissão, que vai restituir nossa alma no estado de nosso batismo. Essa grande graça do sacramento da confissão, não? Restituir no mesmo estado quando recebemos o batismo, na mesma brancura ficará a alma. Então, devemos, então, se a perdemos ou a manchamos, não está totalmente branca, mas tem pequenas manchas, que são pecados veniais, devemos ir ao sacramento da confissão para lavá-la. Então, e depois disso, ele não soube o que responder, ficou mudo. Assim ficaremos nós. Deus não queira, Deus não permita, mas todos aqueles que nos têm ficarão mudos, sem saber o que responder, porque tiveram as graças, mas eles as desprezaram. E ali então, amarrai-o de mãos e pés e lançai-o nas trevas exteriores. Amarrai-o de mãos e pés. Tirai-lhe a liberdade que ele abusou. Abusou de sua liberdade. Deus diria: eu lhe di todas as coisas que eu criei para ele, para que se salvasse por meio delas, e ele abusou delas. Não usou para o serviço de Deus, mas para a sua satisfação própria, contrária a de Deus. Então, amarrai, tirar essa liberdade que ele abusou, de mãos e pés. Ele pecou com suas mãos, pecou com seus pés, indo a lugares inconvenientes. E ali, então, lançai-o nas trevas exteriores, no inferno. Ali haverá choro e ranger de dentes. Aí perceberá o bem infinito que perdeu, mas já é demasiado tarde. Já não tem volta atrás. Enquanto estava aqui neste mundo, podia se arrepender. Mais uma vez, Deus o chamou com a morte, não? Já não há mais tempo. E termina dizendo: porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos são os generosos, aqueles que querem se sacrificar e dar tudo por Deus. Assim como Deus deu tudo até sua última gota, e tanto sofreu por nós sem merecê-lo, porque não tinha pecado, e nós somos pecadores, não? Então, se nós somos generosos, então, a chamada de Deus, corre risco nossa salvação. Então, sejamos
generosos, a voz de Deus que todos os dias chama, todos os dias, para um sacrifício, para renunciar a nós mesmos, Ele chama, sua voz. Né? E assim como dizemos nós, matinas, um salmo, não? Hoje, se ouvirdes sua voz, não queirais endurecer vossos corações, mas sejamos generosos. Então, só um pequeno aviso. Então, amanhã não terá missa às 6:30. Eu vou viajar. Terá missa das 11 horas. Então eu volto quarta-feira e Dom Tomás também ele volta amanhã. Mas uma notícia que todo mundo já viu, que tem 3 moças, não? Que querem ser religiosas, não? Então, e já Dom Tomás já deu sua aprovação para que começassem, não? Já uma vida, não? De comunidade, mas ainda não está estabelecida, não? Ainda está como um período de formação, mas vamos dizer que a semente já está semeada, não? Semeada. Então vocês peçam suas orações para que rezem por elas, para que perseverem, e se for a vontade de Deus, não? Então se tornará um convento, não? Ainda não sabemos também se vai ser beneditino, carmelita, e hoje é Santa Teresa, não? Hoje é Santa Teresa, não sabemos, mas então já está com o avalo, a aprovação de nosso bispo, então já tem uma boa base, não? E agora só deixar, não? Regar essa semente com a água das orações para que ela germine, para que Deus faça germinar, né? E se torne uma grande árvore, se Deus quer, se Deus quiser. Né? Então, e também rezar também por Frei Pedro, que também está nessa luta, não? Tá? Querendo também formar uma comunidade de franciscanos. Né? Ele anda agora para o Ceará, não? Está Ceará. Estou rezando por ele, tudo para a glória de Deus, né? E salvação das almas. Porque hoje em dia deve ter muitas moças, não? Que estão desejosas de se consagrar a Deus, mas quando vão visitar os conventos de hoje em dia, elas saem decepcionadas, porque não encontram o que querem. A doutrina, a santidade, porque os conventos de hoje em dia estão como já mundanizados, vamos dizer. Então, e muitas almas que aí vão, então talvez até, não sei, percam a sua vocação. Não? Então, deve ter muitas almas, muitas moças querendo, e não tem onde ir. Então, por isso, não, este início, este começo, se Deus quiser, então será como um oásis, não? Um graneiro de muitas vocações, se Deus quiser. Então, conto com suas orações para que Deus continue esta obra começada. Não? Então, pensamos também a Nossa Senhora e a Santa Teresa, não? No dia de hoje. Ave Maria Puríssima, Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.